Sejam bem-vindos à nossa RH Class número 12. 12 quartas-feiras consecutivas. Eu estou aqui para compartilhar um conteúdo valiosíssimo para você. E aí, tá animado, tá animada? Sabe qual que é o tema de hoje? Hoje eu vou compartilhar com você o passo a passo para você conquistar 5 clientes por mês. Sim, 5 clientes. Já imaginou 5 clientes para você ter a oportunidade de viver de consultoria de RH? É isso que eu vou compartilhar com você hoje. Tá pronto? Tá pronta? Já está aí com o papel e caneta na mão, já está, ó, com a sua água aí do lado. Eu estou com a minha água aqui e eu vou compartilhar com você. Mas antes disso, eu quero saber, já tem bastante gente aqui, tanto no YouTube quanto no LinkedIn. Quem está aqui no Instagram, vem aqui para o YouTube para você ter a oportunidade de pegar todo o ouro líquido que eu vou compartilhar com vocês aqui. E eu já quero saber, escreve aqui para mim, quem é onça do meu bando, quem já é onça rica. A onça rica, quem que é? Quem já é minha aluna, meu aluno da formação, quem faz parte da comunidade RH Boss. Essas aí são onças ricas, tanto de conhecimento quanto de atitude. E quem é onça baby? Quem está aqui e já assistiu menos do que 3 RH Classes. As onças babies são aquelas que acabaram de chegar, assistiram 1, 2 ou no máximo 3 RH Classes. Quem assistiu a partir de 3 RH Classes também já pode se considerar uma onça rica. E, gente, nós somos tão onças ricas, mas tão onças ricas que eu vou até aumentar aqui para vocês a minha imagem. Olha isso aqui, gente, me fala se isso aqui não é ser uma onça rica. Me conta, depois disso aqui, gente, é só jatinho. Vocês estão entendendo? Depois disso aqui é só jatinho. E por que eu falo para vocês que eu quero saber quem é onça baby, quem é onça rica? Para as onças que já são do meu bando ficarem prestando atenção aqui nas onças babies. Ó, a Tânia acabou de falar, sou uma onça baby. Então, onças do bando, já fiquem de olho aqui nas onças babies. Já façam amizade, já façam elas se sentirem parte do nosso bando. Eu gosto sempre de saber quem está aqui, quem faz parte do bando, nas nossas RH Classes, para eu aprimorar o conteúdo. E o conteúdo de hoje vai ser, ó, 100% de valor. Imagina você conquistando 5 clientes por mês. E deixa eu contar para você quem eu sou, já que tem os onças babies por aqui. Eu sou a Áurea, profissional de RH com mais de 25 anos de carreira em multinacionais, trabalhei na Coca-Cola, na PepsiCo, na Peugeot, na Sadia, em várias empresas. Hoje eu presto consultoria para várias outras empresas, como o Grupo Smart Fit, outras empresas também no Brasil todo e também fora do Brasil, porque a minha metodologia, ela te permite trabalhar online e sou CEO da Escola de RHs, que é onde eu tenho cursos para profissionais de RH que queiram viver de consultoria. E eu também sou a CEO da Comunidade RH Boss, a primeira e única comunidade exclusiva para consultores e consultoras de RH. E o meu objetivo é te conduzir para que você transforme o seu conhecimento em RH em Pix. E é por isso que o tema da nossa live de hoje, do nosso aulão de hoje, é trazer para você a informação sobre como você vai prospectar, como que você vai ter a oportunidade de ter 5 clientes por mês. Sensacional, né? Então, vamos lá. Papel e caneta na mão, que eu vou trazer o ouro aqui para você. Bora? Primeira coisa que você tem que fazer para você conquistar clientes todos os meses é entender que a consultoria é um negócio. E se você não tiver venda, o seu negócio não vai sobreviver. E é assim para qualquer negócio. Se você tem uma loja de roupa, se é uma academia, uma padaria, um supermercado, qualquer tipo de negócio, se não tiver venda, ele não existe. Então, o objetivo de qualquer negócio é fazer venda do produto ou do serviço. Sem isso, não existe empresa. Então, não existe consultora de RH sem venda. E você precisa gerar uma oportunidade de venda. E essa oportunidade de venda, ela vem por meio da prospecção. Áurea, e o que é a prospecção? É você
conversar com uma pessoa e ter desta pessoa uma disponibilidade da agenda dela para que você tenha a oportunidade de apresentar o seu produto e o seu serviço. Esse é o seu papel como consultor e consultora. Quanto mais reuniões, quanto mais pessoas você tiver a oportunidade de chamá-la para uma reunião, mais oportunidades você tem de transformar esta reunião num contrato fechado, num negócio fechado. Então, você tem que entender que o seu papel é trazer, gerar oportunidade de prospecção, gerar a oportunidade de falar com uma outra pessoa. Não é exclusivamente pensar só em venda. O ideal é que você pense, antes da venda, que você pense em gerar relacionamento. Nós só compramos de alguém que nós nos sentimos interessados por essa pessoa, nós só compramos de alguém que a gente sinta o desejo genuíno de ter uma conexão mais próxima. E o seu papel como consultor e consultora é satisfazer a necessidade desse cliente, resolver o problema desse cliente. Áurea, como assim? Se você trabalha com recolocação profissional, o problema que você resolve é apoiar a pessoa, ajudar a pessoa, encurtar o caminho dessa pessoa para que ela conquiste um trabalho. A mesma coisa se você trabalha com transição de carreira. O seu objetivo é fazer com que essa pessoa faça a transição para uma área nova ou para um cargo superior. Se você trabalha com recrutamento e seleção, qual é o problema que você resolve? Falta de uma pessoa naquela posição. Você é a melhor e o melhor profissional para conduzir essa pessoa. Então, é muito importante que você entenda todo esse pano de fundo antes da gente falar em relação aos clientes. Você tem que entender que o seu trabalho, ele é nobre, vender é nobre, porque você vai resolver o problema de um cliente. Então, se você colocar isso na sua mente, você vai tirar todas as crenças limitantes que você tem. Às vezes você acha que vender é empurrar, vender é chato, vender é ser inconveniente, mas pensa comigo, se você vai gerar uma oportunidade de melhoria para uma outra pessoa, peraí, então venda não é uma coisa ruim. E vocês precisam ressignificar a questão de venda. E agora eu quero trazer para você como é que nasce uma venda, né? Como que funciona isso? Uma venda, ela nasce quando duas empresas se encontram. Então você sempre tem que pensar, eu sou uma empresária que vou fazer uma reunião com outro empresário. São duas empresas que se encontram. Uma empresa que precisa de algo e uma empresa que oferece algo. Então, essas duas empresas vão se encontrar. Para essas duas empresas se encontrarem, você tem que fazer essa prospecção. Muita gente fala assim, Auri, e se eu ficar gerando conteúdo no Instagram? Gerar conteúdo no Instagram faz com que esse relacionamento entre você e o seu cliente demore muito mais, porque a forma de prospecção que a gente chama, que ela é uma prospecção mais passiva. Não é algo ativo, não é algo que você domina, que você controla. Então, quando você posta algo, você fica esperando com que este cliente, né, de forma indireta, se conecte a você. E quando eu falo para vocês em relação a uma forma de prospecção onde você utiliza várias plataformas e vários recursos para prospectar, faz toda a diferença. E vamos falar um pouquinho mais de como nasce uma venda. Você se conecta com o cliente, você faz a prospecção ativa, que para um consultor e uma consultora, a melhor plataforma para pessoa jurídica é o LinkedIn. O LinkedIn é o meu queridinho, inclusive, não sei se vocês viram, que quando eu estava lá em São Paulo, eu fui visitar o LinkedIn. Então, lá no LinkedIn, você tem a possibilidade de encontrar gerentes de RH, você pode fazer uma busca mais ativa pelos gerentes de RH, pelos gerentes da área de compras, que muitas vezes contratos e novas consultorias vêm por parte da área de compras. Você pode prospectar os donos das empresas diretamente, então você tem uma possibilidade muito maior, você vai atrás do cliente de forma ativa. E desta forma você consegue sim 5 clientes por mês. Agora, se você optar por uma prospecção, que a gente chama de indireta ou passiva, é em relação à questão de conteúdo. Quando você cria um conteúdo, você fica esperando com que o seu cliente interaja com você. E pode ser que ele não interaja. E um grande erro que eu percebo nos consultores e consultoras é que muitas vezes vocês ficam esperando, você simplesmente se sente a Beyoncé, o que você faz? Você posta inscrições abertas para minha mentoria, tenho horário na minha agenda para recrutamento e seleção, aí você coloca essas informações e aí eu te pergunto,
Qual empresário hoje tem tempo de ficar olhando as mídias sociais? Grande parte dos empresários não tem tempo, exceto os empresários que utilizam o Instagram como meio de venda também. Então, a primeira coisa que você tem que pensar na hora de fazer uma abordagem de clientes é: onde está o seu cliente? Qual é a mídia social que esse cliente utiliza? Eu vou dar o meu exemplo para você. O meu cliente, pessoa física, que é você que compra meus cursos, minha mentoria, o meu mastermind, vocês estão no Instagram. Então, eu gero conteúdo para a pessoa física. Então, eu falo das dores, da solução de problemas no Instagram para a pessoa física. Por quê? Porque esta minha persona está no Instagram. Já os meus clientes, que eu fecho contratos de treinamento, recrutamento, seleção, mentoria de líderes, eles não estão no Instagram. Por quê? Porque o meu cliente são indústrias, grandes empresas, grandes negócios, médios negócios, pequenas empresas. Então, deu para você entender que você tem que, primeiro, definir qual é o cliente que você quer atender. Segundo passo, o que você vai vender? Se você vai vender algo para pessoa física, o Instagram é a sua melhor ferramenta e o LinkedIn também, porque você pode fazer uma prospecção ativa lá. Agora, se o seu cliente é pessoa jurídica, que é onde uma consultora e um consultor de RH enriquecem, aí você tem que fazer a prospecção no LinkedIn. E em outras plataformas também que eu vou te falar agora. Você também pode fazer a prospecção por meio do Facebook. Ah, olha, o Facebook morreu. Quem te falou isso? O Facebook não morreu. Existem os grupos lá de empresários, existem grupos de contadores, existem grupos de educadores físicos, existem grupos de donos de vários tipos de empresa. Basta você utilizar a lupa, utilizar aquela ferramenta para prospectar. E aí você vai entrar em contato com esses profissionais, com esses donos de empresa e vai fazer o que eu estou te falando agora, que é uma empresária encontrar com outro empresário. Quando eu falo empresário, gente, pode ser homem ou pode ser mulher, tá? Então é uma empresária procurando e fazendo conexão com outro empresário. E nessa reunião, que é daí que pode nascer uma venda, nessa reunião o cliente ele é ouvido. E ouvir o cliente é a principal ferramenta de uma consultora e de um consultor de RH. Eu vejo muitos de vocês errando porque vocês vão para uma reunião com o cliente para vocês falarem. Então, vocês abrem a reunião falando: eu fiz curso de coach, eu fiz curso de enneagrama, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu sou master coach, porque eu sou... A reunião é para o cliente. Escreve essa frase aí. Enquanto você escreve a frase que eu vou te ditar agora, eu vou tomar um gole d'água. Escreve aí. O cliente é a razão do seu negócio. Escreva: meu negócio. O cliente é a razão do meu negócio. E se o cliente é a razão do seu negócio, você não está indo lá para falar, você está indo lá para ouvi-lo. E se você abre a reunião, que eu chamo na minha metodologia de reunião diagnóstica, se você abre a reunião pedindo para que ele te conte sobre a empresa, quando que a empresa surgiu, quando que a empresa nasceu, quais são os principais desafios, o que que ele quer, qual que é o objetivo dele para o próximo ano, quais são as metas que ele colocou para o ano vigente, quais são as metas para o próximo ano, ele tem as pessoas mais adequadas para levarem ele a essa meta. Muitas vezes ele diz: não, nossa, hoje poxa, eu já ouvi de vários clientes: poxa, Áurea, eu tenho líderes aqui que são muito bons, só que eles não são estratégicos. Opa, eu já enxergo a cada coisa que o meu cliente, o meu futuro cliente vai falando na reunião, eu vou anotando isso e eu monto uma proposta exclusiva para ele. Então, a forma com que você conduz uma reunião faz toda a diferença para o fechamento. E como o tema dessa live de hoje, desse aulão de hoje da RH Class é como faturar 5 clientes por mês, você tem que ter todas essas informações muito centradas aí na sua mente, que você não está indo para falar sobre você. E o cliente, ele é ouvido, enquanto ele vai ouvindo, você vai anotando. Então, ele diz que ele não tem líderes que são estratégicos. Opa! Tem duas possibilidades aí. Ou este cliente vai precisar contratar novos líderes, ou eu vou treinar esses líderes que estão aí. Eu vou escrevendo essas coisas. Por quê? Porque consultoria é um serviço artesanal. Você desenvolve um projeto customizado para cada cliente. Você desenvolve um projeto para cada cliente. Então, não tem como, nessa reunião, para você ouvir o cliente, você já apresentar uma proposta para ele.
A proposta é numa outra reunião. Essa é uma reunião para você ouvir. É muito parecido com uma consulta médica. O que acontece quando você vai no médico? Hoje mesmo eu fui no médico, né? Quem viu ali meus stories, eu contei um pouquinho. E ele me perguntou várias coisas. Por quê? Porque para ter um diagnóstico, eu preciso primeiro fazer perguntas. E todo empresário, assim como as mães, amam falar dos seus filhos, é ou não é? Quando eu falo com as minhas alunas que têm filhos, eu faço várias perguntas. E aí, dá trabalho, não dá trabalho? Qual que é a idade? Como que é? Aí a mãe já engata uma conversa. O empresário é a mesma coisa. Todo empresário ama falar do filho dele, que é a empresa dele. Se você sentar do meu lado e falar, Áurea, me fala da escola de RHs, nossa, eu vou falar várias coisas, vou conversar com você sobre vários assuntos, vou contar dos meus projetos futuros, o que deu certo, o que não deu certo. E num mundo onde todo mundo tem voz, todo mundo quer falar, ouvir é uma estratégia de fechamento de negócio, sabia? Porque a maioria das pessoas querem falar. Todo mundo hoje, né, está numa busca frenética por atenção. Enquanto você está aqui comigo na RH Class, aposto que você já está pensando numa outra coisa que você vai fazer, você já está pensando num outro projeto. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele fica atento o tempo inteiro. E com um empresário, uma empresária, não é diferente. Então, quando você abre essa oportunidade para o empresário falar com você, o que ele pensa, o que ele sente, os projetos futuros e tudo mais, tudo muda. Você gera uma conexão. O que eu te ensino é gerar conexão, porque depois de uma conexão bem feita, vai existir a venda. É só uma questão de tempo. E quanto mais, né, quanto maior for o ticket do seu produto, do seu serviço, mais tempo vai demorar. Uma coisa é você vender, né, um curso ali de R$ 49,90, que é um produto de consultora, por exemplo. Outra coisa é você vender uma implantação de RH que pode ser 50 mil, 40 mil, 60 mil reais. Esse tipo de venda, ele demora um pouco mais. Mas é importante você entender que quando você ouve o cliente, você abre possibilidade para conexão e venda acontece por meio de conexão. A gente não compra de quem a gente não conecta. Então, se você chega numa reunião com um empresário, com uma empresária, fica falando só de você, as coisas que você fez, a pessoa não se sente parte, ela não sente que você foi ali para o ambiente dela. Quando você, obviamente, você vai falar um pouco sobre você. Como eu me apresento? Eu falo, olha, eu sou a Áurea, eu não falo as faculdades que eu já fiz, eu não falo que eu tenho MBA na FGV, eu não falo que eu tenho pós-graduação na FAP, eu não falo que eu fiz psicologia, que eu fiz nutrição, que eu fiz curso de... Eu não falo nada disso, eu falo, olha... deixa eu me apresentar para você. Gente, uma coisa extremamente breve. Eu falo, olha, eu tenho minha consultoria há tantos anos, eu já atendi clientes nesses ramos. Se é um cliente que eu já atendi o ramo dele, eu falo, inclusive, eu já atendi o cliente tal que tem um ramo que é o mesmo que você, ou se é um ramo semelhante, né? Por exemplo, hotelaria e hospitais, são ramos semelhantes, tem cargos semelhantes, tem um modus operandi muito semelhante. Eu falo, olha, eu já atendi hospital, eu já atendi hotel, eu trago essa conexão. E é só isso que eu falo. Eu falo, olha, eu sou especializada nos projetos XYZ. Eu falo nos projetos de recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento. E aí, só isso que eu falo para o cliente. Eu falo, eu estou aqui para ouvir você, para identificar como eu posso fazer você faturar mais. Porque um dono de uma empresa, ele quer apenas duas coisas. Anota isso, duas coisas apenas. Ele quer ou faturar mais para enriquecer, ou ele, três coisas, na verdade, vou trazer três aqui. Ou ele quer faturar mais para ele enriquecer, porque o objetivo de todo empresário é enriquecer, porque se ele quisesse não enriquecer com o serviço dele, ele teria uma ONG, então ele quer enriquecer, então você tem que dizer isso, os meus projetos vão te ajudar a faturar mais. Ou ele quer deixar de perder, porque se tiver com um time errado, se tiver com um processo errado, ele pode perder, vai ter retrabalho, vai ter perda de produto. Ou ele quer as duas coisas, enriquecer e parar de perder. Se você fala isso para ele, pronto, já é o seu momento ali na reunião, você não precisa falar mais do que isso. E eu vejo que tem consultor e consultora que fica ali, meia hora falando, faz uma baita de uma apresentação em PowerPoint, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu tenho essa formação. Não tem necessidade, deixa o cliente se sentir que aquele momento é para ele, exclusivamente para ele. E depois de tudo isso que você monta uma proposta. Eu vejo, às vezes, o cliente falando assim, olha, quanto é que você cobra para fazer tal coisa? E a pessoa, já pega e já manda, né? Faz aquela panfletagem. Serviço, ele é customizado. Serviço, ele é artesanal. Você, como consultor e consultora, você pode ter um produto e você pode ter um serviço.
Serviço é recrutamento, seleção, treinamento, tudo aquilo que você monta para o cliente, você desenvolve para ele de acordo com o nível de maturidade das pessoas dele, quantidade de colaboradores, nível do problema, o problema é básico, é intermediário, o problema é avançado. Então, você tem que criar um produto, um projeto para ele. Já produto é diferente. Produto, sim, você pode ter um valor fixo. Um produto é um curso online, uma mentoria em grupo, ou uma mentoria individual, que você segue a mesma metodologia, a mentoria dirigida. Para isso, a pessoa pode perguntar, Áurea, quanto é sua mentoria? A minha mentoria ela é um produto, ela tem um preço fixo. Agora, mentoria individual, eu preciso entender o que cada pessoa precisa. Por quê? Porque dependendo do problema dela, são 4 encontros, são 6 encontros, são 8 encontros. Então, entenda tudo isso que eu estou falando para você, que vai mudar o seu jogo em relação a essa questão de clientes para o próximo ano. Uma outra coisa que eu quero trazer aqui para você e compartilhar é que a venda ela é composta de 4 fases. Anota isso, porque você não ouviu essa informação em nenhum outro lugar. Eu estou trazendo um conteúdo inédito para você aqui nessa RH Class. Primeira fase é a prospecção. É você buscar este cliente. E o ideal é que você busque o seu cliente sempre de forma ativa. Forma ativa não é post, forma ativa é você utilizar os mecanismos de busca do LinkedIn, mecanismo de busca no Facebook, mecanismo de busca no Google, mecanismo de busca no Descubra Online, enfim, existem uma infinidade de formas, de locais para você fazer essa prospecção ativa. Essencialmente, analisando todas as minhas alunas que têm o maior número de resultados, são as alunas que fazem prospecção de forma ativa. A forma passiva, que é a geração de conteúdo, se a gente for fazer aqui um 80-20, é responsável por 20% do seu faturamento. Então, o ideal é você, obviamente, utilizar a metodologia que vai te trazer muito mais resultado. Então, é a fase da prospecção, de você ir atrás do seu cliente. É por isso que vocês, né, que são meus alunos e minhas alunas, vocês se apelidaram de onças. Vocês vão atrás dos clientes. Eu faço assim, eu vou atrás dos clientes. Inclusive, eu vou atrás das minhas clientes pessoa física. Aposto que tem gente, tanto aqui no Instagram, quanto aqui no LinkedIn, quanto aqui no YouTube, que eu fui atrás de você, eu fui lá no seu perfil, eu curti, eu falei com você. É ou não é? Por quê? Porque prospecção ativa funciona. A segunda fase da venda é a qualificação. Quando você faz uma reunião com o cliente, você está qualificando este cliente. Áurea, o que é qualificar? Você precisa entender se este cliente está à altura do seu serviço. Como assim? Vou te dar um exemplo, tá? Eu costumo muito brincar, né, e falar do bar do bigode. Fala assim, tem lá o bar do bigode, o bar super pequenininho, é só o bigode e o filho dele trabalhando. Você concorda que lá no bar do bigode, se ele tiver que contratar, por exemplo, um garçom, vamos colocar aqui que um garçom ganha R$ 1.200 de salário. Você concorda que lá no bar do bigode, ele não vai ter cash para te pagar 100% do valor da vaga? Sim ou não? Escreve aqui para mim. Vocês concordam comigo? O bar do bigode não tem um porte. Isso é qualificar esse seu cliente. Lá no bar do bigode, SA, não tem como ele te pagar 100% do valor da vaga. Ele vai achar caro se você oferecer, é ou não é? Ele vai dizer, nossa, não dá. É muito caro para mim. Nossa, R$ 1.200 para você fazer uma vaga para mim? Olha só, a Carla está dizendo, ó, concorda comigo. A Pamela está concordando comigo. O Silas também, é ou não é? Isso é qualificar o cliente. Você, antes de fazer a prospecção, você tem que, se puder, se for possível, já fazer uma pesquisa desse cliente. Eu faço, quando algum cliente entra em contato comigo de forma passiva, né, ele me acha, eu dou uma olhada. Ou quando eu agendo a reunião com ele, eu vou dar uma olhada. Eu olho o site, eu quero saber quantas pessoas tem lá na empresa dele, se ele tem site, se ele tem, né, informações que eu preciso saber. Hoje, a minha consultoria não trabalha para empresas com menos de 20 colaboradores. Se alguma empresa me procurar hoje e falar, sei lá, a empresa tem 3 colaboradores, Bar do Bigode SA, e falar, eu falo, olha, eu vou para a reunião, converso, mas eu já sei que ele não vai pagar a altura que eu vou cobrar para ele. Olha só, amei isso aqui da Ciuri, ó, vai contratar o sobrinho. É lógico, gente. Dependendo do porte da empresa, do tamanho da empresa, ela vai começar contratando o filho, o sobrinho, a prima, o irmão, a esposa, porque é aquele momento inicial da empresa que ela precisa poupar capital. Então, você precisa qualificar, é por isso que você tem que ter uma reunião. E essa qualificação é tanto para o cliente pessoa física, quanto para o cliente pessoa jurídica.
Áurea, como é que você faz a qualificação de pessoa física? Antes disso, eu quero que você, de onde você estiver me assistindo, escreve para mim se você tem serviço ou produto para pessoa física. Escreve aí para mim. Áurea, atendo pessoa física. Escreve aí. Se você atende pessoa física, você também tem que fazer a qualificação desse cliente. Você tem que chamar esse cliente para uma reunião. Por quê? Porque se é serviço, não existe tabela. Vou te dar um exemplo, tá? Se você vai atender um cliente, deixa eu pegar aqui, ó, a Flávia. Flávia Fidelis. Vou pegar aqui o exemplo de Flávia. Vamos dizer que Flávia é uma gerente de RH que tem um salário de 10 mil reais. Gostou, hein, Flávia? 10 na conta. Flávia tem um salário de 10 mil. Aí vou pegar aqui Silas, que é meu aluno lá de Salvador. Silas também atende pessoa física. Vamos dizer que Silas, o salário de Silas sejam 5 mil, certo? Então, o salário da nossa primeira colega são 10. Vocês concordam que não faz sentido você ter tabela? Quem pode pagar mais? O Silas, ou a colega, a Fidelis, não o Silas. Olha o Silas, 10 mil, que delícia. Muito bom, né? Bom também. Bom também. Então, percebam, você não pode ter tabela. Você não pode ter. Você não pode dizer assim, olha, o meu programa de recolocação custa 997. Pô, a colega pode pagar muito mais que o Silas. Então, é por isso que você tem que conversar com o cliente. Você tem que perguntar. Você vai fazer um programa de recolocação. Você tem que perguntar, Silas, você está desempregado ou você está empregado? Você vai anotando tudo isso. Opa, Silas está desempregado. A tendência de um desempregado é não ter ali um dinheiro para pagar alto ticket. Mas uma coisa é você perguntar, você está desempregado há quanto tempo? O Silas fala, nossa, acabei de ser mandado embora. Você é um consultor, uma consultora sagaz, fala assim, foi mandado embora, ele está com um dinheirinho ali da rescisão. Então deixa eu entender. Aí você vai conversando com a pessoa para você precificar. Você não pode precificar, você não pode ter tabela. Não é inteligente você ter uma tabela. Por quê? Porque o Silas, o salário dele são 5 mil, da colega são 10 mil. A pessoa de 10 mil, ela pode te pagar mais. E a precificação de um consultor e de uma consultora é em cima do salário vigente ou do salário que a pessoa tinha. Existe uma pesquisa onde o brasileiro, ele investe de 10 a 30% do salário dele, do valor mensal dele, em banalidades. Sabia disso? É aquela brusinha que você não precisa, mas você, tá baratinho, tá 100 reais. Aquele sapato que você não precisa, mas tá 150 reais, paga 3 vezes de 50. Brasileiro tem esta percepção de 10 a 30% daquilo que ele ganha, daquilo que ele recebe, vai para banalidades. E quando eu digo banalidades, não significa coisas que não são importantes. Naquele momento pode ser importante para a pessoa. Mas, se uma consultora e um consultor sabe deste percentual, você fala, significa que eu vou fazer um programa de recolocação de 3 meses, eu posso cobrar, então, da colega Fidelis, se o salário dela são 10 mil, eu posso cobrar de 1.000 a 3 mil reais o valor de cada parcela? Sim. É assim que você precifica serviço. Então, você tem que conversar com o dono da empresa. Reunião de qualificação, que eu digo para você que é a segunda fase do processo de vendas, essa qualificação, ela é essencial para você medir a sua precificação. Precificação não pode ser por tabela. Gente, quem tem tabela é cabeleireiro. Você chega lá para cortar o cabelo, vocês viram que eu cortei o cabelo recentemente, vocês notaram? Você chega lá, olha, o corte X é tanto, o corte tal é tanto, fazer escova no cabelo longo, no cabelo curto, é serviço, mas pode ter tabela. Consultor e consultora não pode ter tabela, você tem que qualificar o cliente. Grande parte de vocês tem a bendita da tabela. Não, porque vaga gerencial eu cobro 70%, vaga operacional eu cobro tanto. Gente, vocês têm que ouvir o cliente. A vaga é fácil? É simples de fazer? Não, a vaga é carniça, como eu brinco, né? A vaga é carnicenta. O que é vaga carnicenta? Super difícil. O dono da empresa quer magra, loira, de olho azul, pós-graduada, com inglês fluente, quer pagar 1.500 por mês. Acontece, né? Quer estagiário com experiência. Gente, essas vagas são muito difíceis. Vocês não podem cobrar menos de 100%. Tá fazendo sentido para vocês? Se tiver fazendo sentido, você que tá aqui no YouTube, senta o dedo no like aqui para mim, para eu saber, e escreve aqui nos comentários para mim, Áurea, tá fazendo sentido.
Se você tá no Insta, já, ó, dedo no like aí, quero ver coração subindo, porque eu vejo a fotinho de vocês no coração, e me fala se tá fazendo sentido, gente. Me fala, quero saber se tá fazendo sentido. Ó, vocês estão brincando comigo aqui no YouTube, né? Falar, é desse jeito, né? É estagiário com experiência, é secretária que fala javanês fluente para pagar 1.200, para pagar um salário mínimo, é ou não é? Que bom que está fazendo sentido. Estou amando a interação de vocês aqui comigo. Que bom que está fazendo sentido, viu? Silas, Flávia, Mônica. E olha uma coisa interessantíssima que apareceu aqui, ó. Olha o que Carla trouxe para a gente, porque eu amo trazer cases reais para vocês. Carla falou: meu cliente quer 10 vendedores em 7 dias. Mulher de Deus, você tem que colocar taxa de urgência nisso aí, tá? Porque 7 dias, eu acho que nem pulga. Pulga pare em 7 dias. Qual que é um bicho aí que consegue parir em 7 dias? Você tem que colocar a taxa de urgência nisso aí, tá? Por quê? Porque provavelmente você não vai dormir, mulher. Para fechar 10 vagas em 7 dias, você não vai dormir. O que você vai fazer? O dia inteiro ficar caçando gente, fazendo entrevista, fazendo no sábado, domingo. Tá? Então, você tem que colocar taxa de urgência nisso aí. Vocês entenderam que vocês não podem ficar trabalhando com tabela, vocês têm que analisar. Isso é a segunda fase, que é a qualificação. Qualifica. Poxa, a vaga é difícil, a empresa é pequena, a empresa é grande. Você concorda que hoje a minha hora são R$1.000? Vocês concordam que, de repente, o bar do bigode quer 1 hora comigo para eu fazer uma orientação? Provavelmente ele não vai ter R$1.000. Ah, isso é preconceito. Não, eu vou levá-lo para a qualificação, mas eu vou entender. Lá na reunião de qualificação, é por isso que a gente não tem preconceito. Às vezes a gente fala assim, o cliente não vai pagar. A gente leva ele para a reunião. E lá na reunião a gente identifica. Áurea, como é que a gente identifica se o cliente tem dinheiro ou não tem dinheiro? Entendendo, ele já investiu nisso? Ele tem orçamento para isso? Por exemplo, o bar do bigode, se ele me procura para fazer uma vaga para ele, eu vou falar: oi, bigode, você já contratou uma consultoria de RH alguma vez? Ele vai dizer: ah, nunca contratei. Talvez ele não saiba quanto custa. Aí eu pergunto para ele: você tem ideia de valor? Alguma vez você já pesquisou? Nossa, Áurea, não sei valor. Eu vou andando com ele, eu vou trabalhando com ele a informação. Porque o caro ou barato depende do tamanho da empresa, depende do porte da empresa, depende da dor que esse cliente está passando. Se é um cliente pequeno, está com aquela vaga aberta há 6 meses, ele vai pagar a sua consultoria. Por quê? Porque ele precisa responder e arrumar a casa muito rapidamente. Entende? Então, a segunda fase da venda é a parte da qualificação. Consultor e consultora não manda proposta sem fazer reunião de qualificação. E a reunião de qualificação, o ideal é você levar a pessoa para o Zoom, para o Google Meet, enfim, de repente até na chamada de vídeo do Instagram, chamada de vídeo do WhatsApp. E aí tem muita aluna e aluno que fala assim: ah, Yaura, o cliente, né, o cara não tem tempo. Você tem que mostrar para ele qual vai ser a vantagem. Você tem que dizer: olha, na reunião eu já vou entender o que você precisa. Vai ser uma reunião super rápida. Por quê? Porque dono de empresa, às vezes, está achando que você é aquele consultor das antigas, que abre a reunião e fica meia hora falando de você. E eu, às vezes, já falo para o meu cliente no WhatsApp mesmo. Ó, pego o WhatsApp e falo: olha, a reunião é super rápida, tá? No máximo 15 minutos. Eu só preciso entender a vaga, eu só preciso entender o treinamento que você quer, eu só preciso entender o que você quer, para trazer para você aquilo que você quer. E sabe o que eu falo ainda? Eu falo assim: olha, para poupar o seu tempo e poupar o seu dinheiro, vocês precisam usar essas palavras de conexão com donos de empresa. Dono de empresa quer poupar dinheiro, parar de gastar, faturar mais. Vocês têm que falar essas coisas com dono de empresa. Vocês precisam qualificar. Quando você vai na cabeleireira, ela qualifica seu cabelo. Ela olha e fala: ah, ó, não vai dar para pintar de loiro não, não é? Quem aí já tentou pintar o cabelo de loiro? A cabeleireira falou: ó, seu cabelo não vai aguentar. O que é isso, gente? Uma qualificação. Acontece em todos os lugares. Todo lugar acontece qualificação. Eu trago o que acontece na vida real para o seu mundo de consultor e consultora. Depois da qualificação de cliente, você tem... Aí sim você faz a proposta. E eu vou te ensinar como é que você faz isso, tá?
Tá lá na reunião de qualificação, você conversou com esse cliente, entendeu quantos funcionários. Aí vou dar um exemplo de pessoa jurídica. Quantos funcionários ele tem, quantos líderes, quais são os problemas que ele tem, bateu meta, não bateu meta esse ano, tem missão, visão e valor. Quem é meu aluno e minha aluna da formação tem questionário dessa reunião de qualificação lá. Tem questionário para implantação de RH, questionário para seleção e tem questionário para pessoa física, para processos de recolocação ou transição de carreira. Já tem um script ali num questionário. Trouxe aqui algumas perguntas, porque não é o tema de hoje, né? E a partir disso, antes do cliente falar qualquer coisa, quando ele termina de falar, eu já estou satisfeita em relação às informações que ele me passou, o que eu falo para ele? Eu falo, Bigode, que sensacional ouvir sobre a sua empresa, olha, fiquei encantada com tudo que você me falou. Eu vou te contar os próximos passos, Bigode. O próximo passo é o seguinte, eu vou pegar tudo isso que você me falou, eu vou entender como é que eu te entrego o melhor serviço para resolver esses problemas que você me falou, no melhor custo, no melhor tempo. Então, eu já quero agendar com você. Por exemplo, hoje é quarta-feira, eu falo, ó, quarta que vem, neste mesmo horário, eu posso te apresentar a proposta? Vai ser mais ou menos uns 15 minutos de reunião. Tudo bem para você? Porque eu não mando proposta por e-mail, tá? Eu quero te apresentar, eu quero te mostrar rapidamente o que eu quero te oferecer como serviço para resolver seus problemas. Pronto, você é o líder da reunião. Eu vejo muito consultor e consultora deixando com que o cliente lidere. Quando você deixa o cliente liderar, o que ele fala? Mas me fala o preço. Ah, mas me fala o preço. Se ele for chato, ele vai ficar te pedindo o preço na hora, né? Mas se você já chega e você lidera a reunião e você já diz, olha, quarta-feira, neste mesmo horário, eu vou te apresentar a solução, pronto. Você gera nesse cliente um desejo de participar de uma próxima reunião com você, porque eu quero saber o que ele vai me mostrar, quero saber o que ela vai me mostrar. Tá? Então, a próxima fase de uma venda é a reunião de proposta. Aí você agenda esta reunião, já sai da reunião de qualificação com a data e o horário da sua reunião de proposta. É assim que você conquista, no mínimo, 5 clientes todos os meses. E para isso, você vai ter que fazer várias reuniões de qualificação. Você tem que fazer muita prospecção, várias reuniões de qualificação e várias oportunidades de encaminhar e validar essa proposta. Vou falar agora para você sobre a reunião de apresentação de proposta. Então, hoje é quarta, falei que quarta-feira que vem vou encontrar. O que eu faço? Eu vou, né, já tenho tudo anotado, então, esse cliente me falou que ele tem problema com os colaboradores, ele me falou que ele tem problema com a liderança, ele falou que ele não tem missão, visão e valores, ele não tem competências organizacionais, ele não tem competências funcionais, não tem avaliação de desempenho, não tem pesquisa de clima, não tem nada, ele simplesmente pegou, abriu a empresa, foi crescendo, enriquecendo, mas faltou toda essa parte de gestão de pessoas. Maravilha! É um cliente potencial para uma implantação de RH, que você pode implantar em blocos, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Eu indico para os meus alunos e alunas que façam essa implantação ao longo de 1 ano, de 12 meses. Por quê? É bom para o empresário, porque ele vai ter uma parcela fixa que não vai onerar tanto, né? Ele não vai onerar tanto o caixa dele. E para você, consultor e consultora, é interessante você fazer uma implantação de 3, 6, 12 meses, porque você vai ter previsibilidade de receita. Então, uma implantação de 60 mil, quando você fala 60 mil à vista ou em 2 vezes, dependendo do empresário, ele dá uma assustada. Mas se você divide os 60 mil por 12, já fica muito mais factível, já fica muito mais fácil dele te pagar. Então, é essencial que você, se você for uma consultora júnior, está começando agora, você precisa de uma semana para criar, para desenvolver, para montar a proposta comercial. Se você já é uma consultora e um consultor intermediário, avançado, você às vezes não precisa de uma semana. Eu, às vezes, consigo fazer proposta de um dia para o outro. Por quê? Porque na minha cabeça está muito mais claro. Problema, solução. É assim que você faz. Gente, vamos pelo simples. Pega uma folha de sulfite, divide a folha no meio, escreve na esquerda, problema com o líder. Qual é o problema que ele falou? Aí você coloca treinamento de tal coisa. Para quê? Para resolver este problema. Ah, ele demora 6 meses para fechar vagas. Opa! Então, criar um processo para atender esse cliente em recrutamento e seleção. Então, a proposta comercial nada mais é do que isso. Problema,
eu trago a solução. Problema, eu trago a solução. E aí a gente empaca numa coisa que eu vejo que trava vocês. Ah, mas eu não sei tudo. Gente, até eu, com 25 anos de experiência nas principais multinacionais do mundo, não sei tudo. Graças a Deus que eu não sei tudo. Ai, gente, deve ser um porre, gente, que acha que sabe tudo, né? Eu não sei tudo. E aí o que eu faço? Eu vou atrás de parcerias. Ou seja, se um cliente meu pede, ele fala assim, eu estou com um problema contábil. Eu não sou uma profissional que conhece contábil. Eu sou uma profissional especializada em desenvolvimento humano e organizacional, uma parte de RH. Eu não sou especialista em contabilidade. O que eu faço? Eu procuro, vou atrás do Paulo Pavan, que é o meu contador, e falo para ele, Paulo, tem esse projeto aqui, bora pegar comigo? Aí, quando eu vou apresentar a minha proposta comercial, eu digo, olha, isso aqui, eu não sou a profissional especialista nisso, mas eu já trouxe um profissional para te atender. Isso, LGPD, contábil, financeiro, você não sabe cargos e salários, por exemplo, ou você não se sente seguro ou segura, ou você não gosta. Você faz o quê? Lá na minha comunidade RH Boss, você posta lá no OLX da consultora. Alguma consultora que é especialista em remuneração, tem um cliente que eu vou apresentar uma proposta. Topa fazer esse trabalho comigo? Gente, quando você faz parte de uma comunidade, quando você conhece outros profissionais de RH que têm conhecimentos complementares aos seus, nunca mais você vai dizer que você não tem capacitação técnica para qualquer tipo de programa. Eu não sou a melhor pessoa para... Por exemplo, Áurea, eu não gosto de serviço, de trabalhos muito regras, normas, procedimentos. Eu não gosto de planilhas. Eu não gosto. O que eu faço quando eu tenho que entregar um programa de cargos e salários? Eu prefiro contratar uma pessoa, contratar uma colega e falar, você faz essa parte para mim? Por exemplo, eu desenvolvo treinamentos muito rápidos. Qualquer tema que você me der, em meia hora eu crio o programa, eu crio a avaliação de reação, eu crio tudo muito rápido. Então, eu tenho essa capacidade. Agora, se é cargos e salários, já não é o ideal para mim. Por quê? Porque eu não gosto. Eu faço, ensino, mas não é a minha expertise principal. Então, quando você entende isso, você nunca mais fica sem trabalho. Eu vejo, às vezes, vocês falando para o cliente, então, isso eu não faço. Mulher de Deus, você nunca mais pode fazer isso na sua vida. Você não faz, procura quem faz. É por isso que você tem que estar na minha comunidade. Quero saber, vou tomar mais um golinho d'água, né, gente? Porque hoje eu não estou muito bem de saúde. Escreve aqui para mim quem faz parte da comunidade RH Boss. Quem é da Comu? Escreve aí para mim que eu quero saber. Você precisa estar com outros consultores e consultoras, para nunca mais você falar que você não entrega esse serviço. Então, a reunião de qualificação, você ouviu o cliente. Na reunião de apresentação de proposta, que é a terceira fase, você vai agendar, você criou a proposta comercial desse cliente. Então, esse era o problema, essa é a solução. Esse era o problema, essa é a solução. O que você tem que fazer? Um PowerPoint com isso aí. Gente, mas é super simples o PowerPoint, tá? Não tem que ser aquele PowerPoint de 20 páginas, não. Faz colunas também, tá? Faz a coluna problema, solução, e você vai mostrando informação de valor gigantesco para você. Não escreve na proposta comercial o como você vai fazer. Pelo amor de Deus. Se você escreve o como, o que às vezes esse empresário faz? Ele está falando com outras consultoras, aí ele manda a sua proposta, que ele amou, ele manda para uma outra que faz mais barato. Então, na proposta, você só escreve o quê? E eu vejo vocês, às vezes, escrevendo assim numa proposta, vou fazer um treinamento de 4 horas com o tema, encontro 1, tema tal, encontro 2, tema tal, encontro 3, tantas horas. Você não pode entregar todas as informações, é uma proposta apenas. Tá? Então, exercício da RH Class número 12. Olhe a sua proposta comercial. Olhe se você não está entregando tudo. A proposta é assim, é dizer, olha, você está com febre, você precisa tomar um antitérmico. Você não tem que dizer qual é o antitérmico, de hora em hora que vai tomar. Isso é só depois. O Silas trouxe aqui uma informação, não é por nada que é meu aluno. O como só com Pix. O como é só depois de assinar a proposta. Porque tem cliente que fala, como é que você vai fazer isso? Aí, de repente, a mulher dele já fez psicologia, ou a mulher dele é o RH, ela pega a sua proposta e faz. Entende? Então, a proposta é só o que você vai fazer. Olha, tem problema com a liderança. Eu pensei que eu vou fazer treinamentos uma vez por mês com os temas que eu vou definir após a assinatura da proposta.
Se vocês olharem minhas propostas comerciais, eu escrevo isso. Eu falo, ó, os temas dos treinamentos vão ser após. Mas pelo que eu entendi, a gente precisa... Aí eu falo alguns temas, ó, a gente precisa trabalhar feedback, a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa trabalhar aquilo, mas eu não entrego como. E às vezes eu vejo a proposta de vocês, gente, tem tudo lá. Aí o cliente pega, e você cobrou 10 mil na proposta, aí ele vai lá na Fernanda e fala, Fernanda, você cobra essa oferta aqui e manda a sua proposta. Ela olha só para falar, eu faço por 5. Entende? Fez sentido para vocês? E ó, o Silas aqui, ó, aprendi com você. Por quê? Porque são esses detalhes pequenos que fazem toda a diferença para você fechar contrato. Se você coloca todas as informações, gente, para que o dono da empresa vai fechar contrato com você? Ele vai procurar uma pessoa mais barata, ele vai mostrar a sua proposta e dizer se você cobra a oferta. Então, na reunião de proposta, que é a terceira fase, não significa, gente, que vai ser fechado o contrato. Depende do ticket, tá? A reunião de apresentação de proposta, sei lá, se é uma vaga que vai dar R$1.000 de comissão, R$1.500 de comissão, às vezes o cliente até na hora já fala, onde que eu assino essa proposta? Mas, sei lá, uma vaga de gerente, o salário desse gerente são 10 mil, você vai cobrar no mínimo 50%, você vai cobrar R$5.000 só para fazer essa vaga, 5, 7, já tem uma aluna que cobra 110%, 120%, aí depende do seu modelo de precificação, vai demorar um pouquinho mais de fechar. E na reunião de qualificação, você também tem que perguntar para esse cliente, olha, você depende de alguém para assinar o contrato? Às vezes o cliente vai dizer para você, eu dependo, a minha esposa que é a minha sócia, eu tenho um sócio, eu preciso virar um mês, tá? Então, às vezes a pessoa vai dizer para você, olha, eu não tenho alçada para assinar contrato, eu tenho que passar para o meu jurídico. Então, tudo isso na apresentação de proposta, você tem que entender. E até na reunião de qualificação. Eu pergunto na reunião de qualificação, falo, você é o decisor, né? É com você que fica tudo isso. Agora, você está com papel e caneta aí? Eu vou te dizer a pergunta que eu faço que me faz fechar contratos mais rapidamente. Você quer saber? Eu faço a seguinte pergunta. Terceira fase, a apresentação da proposta. Eu mostro a proposta para o cliente. E eu vou mostrando, você falou que tem esse problema, eu tenho essa solução. Ou eu posso dizer, eu tenho essa solução, mas tem um parceiro. E eu levo este parceiro lá na hora da reunião comigo, tá? Porque eu só me conecto com pessoas que realmente são éticas e tudo mais. Não mostro o preço, eu deixo um slide só para o investimento. Então, eu fiz 1, 2, 3 slides mostrando os problemas e a solução na frente, mostrando o problema, a solução na frente. O que vai solucionar e não o como. E não mostro o preço. E aí eu faço a seguinte pergunta. Bigode, né? Que eu tô fazendo a consultoria pro Bar do Bigode. Bigode. Toda vez que vocês forem ver algum Bar do Bigode, qualquer lugar do mundo, vocês vão lembrar de mim, né? Bigode, eu te mostrei agora o que eu vou trazer para sua empresa. E tira preço, Bigode. Se dinheiro não for problema para você, tudo isso que eu coloquei na proposta te atende. Vou repetir a pergunta matadora que eu faço. Se dinheiro não for problema, não vamos falar de dinheiro agora. Se dinheiro não for problema para você, tudo isso que eu te mostrei aqui resolve o seu problema? Se o Bigode falar sim, você pode já preparar o Pix. Porque ele entendeu a sua proposta. Ele viu a sua proposta se materializar dentro da empresa dele. Então, antes de você falar valores, você tem que fazer esta pergunta. E eu faço isso muito quando eu vou fechar mentoria, quando eu vou fechar mastermind, que são meus produtos de mais alto ticket. Ó, se dinheiro não for problema para você, isso aqui te atende para falar, nossa, era tudo que eu queria. Meu Deus, era tudo que eu imaginava. Quando a pessoa fala isso, ela já se sente com o produto, ela já se sente com o serviço. E aí você mostra o próximo slide falando de investimento. Outra coisa que vocês erram em relação a investimento. Vocês já começam falando, então, é 10 mil, mas eu faço desconto. Gente, desconto é um momento estratégico. Você não pode. Isso é insegurança quando você já fala de desconto. Você não deve falar de desconto. Então, eu vou ensinar vocês como é que vocês fazem a apresentação do valor. É o seguinte: o produto custa 10 mil, à vista ele é 10 mil, parcelado ele é 12. Vocês fazem o contrário, vocês falam assim, ó, é 12. Não, qual que é o valor real? O valor real são 10 mil, maravilha. Então, se o cliente pagar à vista, ele garantiu o valor à vista. Agora, se ele quiser parcelar, ele tem que arcar com o custo da desvalorização do dinheiro nesse período.
Não tem como você vender à vista e parcelado no mesmo valor, porque o seu produto, né, o que você usa é um serviço. As coisas vão aumentando ao longo dos meses, entende? Então, o cliente quer pagar parcelado? Legal, é uma decisão dele. Ele acha que é interessante. Quem arca com juros de parcelamento é o cliente. Exceto se tu tiver rico e rica, aí você fala, não, deixa que eu arco com os juros, tá? Mas o correto é o seu cliente arcar com juros. Olha, são 10 mil à vista, mas se você quiser parcelar, são tantas vezes de tanto e fica 12. Você nem precisa mostrar o valor parcelado. Ó, o valor à vista são 10 e o valor parcelado são tantas parcelas de tanto. O próprio cliente faz e ele percebe de acordo com o bolso dele. Às vezes, para o bolso dele, para a empresa dele, vale mais a pena ele parcelar. Ou, às vezes, vale mais a pena ele pagar à vista. Eu tenho clientes que parcelam, eu tenho clientes que pagam à vista. Aí depende, é a qualificação deste cliente, entende? Então, a apresentação da proposta, a fase 3, é a fase onde a maioria de vocês se perdem um pouco. Por quê? Porque vocês falam o como e você não pode falar o como na terceira fase de uma venda. A fase da proposta você não fala o como, você fala o quê. Nessa fase de proposta, você também não fala sobre desconto. Você já mostrou ali o valor que é à vista para o valor que é parcelado, você não fala de desconto, espera o cliente falar com você sobre desconto. O que eu faço quando um cliente fala assim, Aura, são 10 mil à vista, mas e se eu te pagar no Pix agora? Às vezes se é uma empresa que vai ser interessante ter o nome dela no meu portfólio, se é um projeto que para mim vai fazer muito sentido, vai ser interessante, eu posso abrir mão sim. Aí é estratégia, você tem que pensar o que é interessante para você. Ou você pode dizer, por exemplo, você fechou uma vaga, e aí ele quer pagar, né? Ele quer um desconto na vaga, e você colocou lá, eu coloco 90 dias de garantia aqui de reposição. Se a pessoa sair de forma voluntária ou involuntária, você coloca 90 dias ali como um bônus. O cliente pediu desconto, você não dá a garantia de 90 dias. Você fala, legal, eu vou te dar R$ 500 de desconto, mas ao invés de 90 dias, eu vou dar 60 dias. Tem que ser bom para os dois lados. Na maioria das vezes, você ainda tem cabeça de CLT que o bom tem sempre que ser para quem está mandando. E não existe voz de comando entre você e o seu cliente. Vocês estão em nível de igualdade. É um empresário falando com uma empresária. É você, empresária, falando com um empresário. Por isso que o jogo mental é muito importante você entender tudo isso que eu estou te falando, porque isso vai fazer a diferença para você fechar 5 clientes por mês. E, por último, tem cliente que fala para você, olha, já vou fechar agora. Nossa, oremos por clientes assim. Eu tenho clientes que na hora já fecham comigo. Fala, maravilha, onde que eu assino? Já pode mandar o contrato. Proposta não é contrato. Proposta vou te mostrar o que eu vou fazer. Contrato é outro documento. Lá no contrato, você vai colocar multa se ele desistir. Você fechou uma implantação de 1 ano. De repente ele não quer mais brincar. Ele fala, beleza, a partir do mês que vem. Não é assim. Tem que ter multa de cancelamento. Você tem que devolver o dinheiro. De repente, cancelou, ele te pagou antes. Você não quis fechar a vaga. Então, tem que ter contratos ali. É por isso que lá no meu curso tem vários modelos de contrato. Contrato de mentoria, e no meio da mentoria a pessoa fala, pois é, não quero mais a mentoria não. Pô, mas você parcelou isso, você está contando com esse dinheiro, faz parte da sua receita no ano essa mentoria. Então a pessoa quer cancelar, beleza, ela pode cancelar, mas ela tem que te pagar 30% de multa, 40% de multa, 10% de multa, né, do valor faltante, tem que te avisar com 30 dias de antecedência. A proposta é uma coisa, gente, são fases, tá? São fases. E aí vamos dizer que o cliente falou para você, olha, eu preciso falar com a minha esposa, eu preciso falar com meu sócio, esse mês não é bom, tô no final do ano, quero pro ano que vem, vou mandar primeiro meu gerente embora, depois eu vou contratar sua consultoria. Gente, a gente tem que entender que nem tudo vai ser resolvido no nosso momento, no nosso time, é o time do cliente. Você tem que entender assim, o seu papel como consultor e consultora é passar por essas fases aqui. Adultos não são convencidos, tá? Eu falo muito isso. Quem é convencido, a gente tem que convencer criança, né? Quem tem filho aí tem que convencer, né? Tá um frio e o abençoado não tá correndo pra caramba, parece um cabrito pulando e não quer colocar a blusa de frio para sair. Por quê? Porque ele tá com calor. Você convence, você briga, tal, aí dá aqueles gritos, dá aquela chacoalhada e põe a jaqueta e sai. Adultos não são convencidos. Adultos tomam as decisões que são boas para eles. Se você mostrou a proposta comercial
E se essa proposta faz sentido para ele, para resolver o problema dele, aí é questão de tempo. E aí você, consultor e consultora, na proposta, você tem que colocar uma data. Ah, então maravilha, Bigode, você falou para mim que você precisa falar com o seu sócio, ó, aqui embaixo da proposta eu vou colocar, hoje é dia 10. Dia 25 eu posso entrar em contato com você? Essa proposta é válida até o dia 25. Essa proposta é válida por 15 dias, tá? Beleza? Aí você vai entrar na última fase da venda, que é follow-up. Quando o cliente não fecha com você imediatamente, você tem que fazer follow-up. E é um outro erro de vocês, consultores e consultoras. O que vocês fazem? A pessoa fala assim, eu vou pensar. Vocês esperam ela procurar vocês. Você lidera o processo. Você começou todo o movimento. Então, você tem que conduzir esse movimento. Então, você coloca a data lá. É dia 25? Dia 23, você... fiquei de falar com você dia 25. Podemos? Bora para uma reunião rápida no Zoom, no Meet ou qualquer lugar? Você tem que lembrar esse cliente. Gente, os donos de empresa, eles não ficam pensando na gente, tá? Ele fica pensando no fornecedor que não entregou um produto, no funcionário que faltou, num líder que está dando problema, numa nota fiscal que, entendeu? O dono de uma empresa, eu estou usando o dono, mas aí você pode trocar pelo dono da empresa, pelo gerente, enfim, ele não fica pensando na gente. Ele esqueceu dessa proposta, ele está fazendo outras coisas. E aí é o seu papel, você tem que colocar na sua agenda. Um consultor, uma consultora tem que ter uma agenda. Pode ser o Google Agenda. Eu estou me treinando para parar de ter agenda no papel. Tanto que esse ano, ano que vem, eu não vou ter mais agenda no papel. Quero usar tudo no Google. Então, você colocou dia 25? Dia 25, você vai escrever lá. Ligar para o Bigode. E aí, você vai falar com ele dia 25. Ou dia 22, se você achar que é pertinente, só relembrá-lo que tem a reunião. Eu costumo lembrar os meus clientes de reunião, tá? Você tem que diminuir sua taxa de no-show. Aura, o que é no-show? Pessoas que você agenda reunião, elas não aparecem. Até seleção, né? Quem é recrutador e recrutadora sabe. A gente a gente agenda muitos clientes, muitos candidatos, e eles não aparecem. Isso é no-show, a pessoa não apareceu. E quando você lembra o cliente, você diminui a taxa de no-show. Se eu tenho uma reunião amanhã com o cliente, hoje eu mando mensagem para ele, tá tudo certo para amanhã, 2 da tarde? Às vezes ele esqueceu, ele fala, nossa, esqueci. Podemos remarcar? Nossa, maravilha, eu desbloqueio minha agenda, vou fazer outra coisa. Ou vou colocar outro cliente no lugar. Então, nosso papel, seja líder deste processo, para de ficar com esse medo achando que o dono da empresa é seu chefe. Fia, depois que você é um consultor e consultora, não tem mais subordinação, não existe mais essa questão do dono da empresa ser seu chefe. Se o dono da empresa não está entendendo que você é uma prestadora de serviço, que é em nível de igualdade, você tem que chamar para uma reunião e explicar. Eu tive que chamar um cliente para reunião para explicar para ele. Falar, vem cá, você quer falar comigo o dia inteiro? Isso não é possível, tá? Tem data. Toda quarta-feira eu tenho reunião com você. Antes de quarta-feira, eu não vou passar reporte. Você tem que colocar isso no contrato. Vocês têm que colocar as regras do jogo num contrato. É por isso que tem essas fases aqui. E essa última fase da venda de follow-up, você tem que coordenar isso. Tá? Então, de repente, o cliente fala, olha, só no mês, me liga no mês que vem, maravilha. Já agenda uma data. Mês que vem pode ser dia 4, beleza. Então, beleza, dia 4 eu te ligo. Áurea, quantos follow-ups eu faço? Eu, Áurea, costumo fazer 3. Tento uma, aí, se ele já fechar comigo, acabou. Se ele disser, poxa, Áurea, olha, realmente eu te falei para falar comigo dia 25, olha, mas eu não decidi ainda. Você pode falar comigo no mês que vem? Maravilha. Fulano, eu gosto de colocar na minha agenda. Pode ser dia 15 do mês que vem? Pode. Dia 15 eu falo com ele de novo. Se ele falar, Áurea, poxa, ainda não consegui falar, não, falo, maravilha. Você quer mais quantos dias? Eu quero mais um mês. Beleza, então 15 do mês que vem eu falo com você. Se na próxima vez, que vai ser a terceira, ele realmente não falou, eu fecho a caixinha. Eu falo, vou fazer o seguinte, eu vejo que você está correndo, eu vejo, né, que eu não quero te incomodar. Porque aí a gente entende que se passar desta vez que a gente incomoda, mas antes disso não é incomodar. Você tem que ressignificar essa questão de incomodar. Você tem que sentir o outro lado. Se você está tentando entrar e a pessoa não está correspondendo, ela não está te dando abertura, aí se você ficar insistindo, realmente é chato. Mas se a pessoa te deu abertura, não, me fala comigo no mês que vem. Opa, ele me deu abertura para falar no mês que vem. Então, na terceira vez que eu falo, a pessoa disse que não dá e tudo mais, eu falo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você, né, a minha agenda está à sua disposição, eu vou deixar você, né, tranquilo, tal, e fecho a caixinha. Depois de um tempo, eu pego todos os clientes, por exemplo, eu faço isso a cada 3 meses, tá? Clientes que
parou no processo de follow-up, eu tento reaquecer. O que eu faço num reaquecimento? Eu mando mensagem: oi, Bigode, tudo bem? Pô, já faz uns 3 meses que a gente não se fala, né? Vem cá. Quer retomar o contato? Gente, batata. Grande parte dos meus clientes falou: nossa, Aura, mulher de Deus, eu tava doida pra você me ligar? Nossa, tava pensando em você agora. Nossa, semana passada eu falei com fulano de tal, lembrei de você. É ser líder do processo. Eu não excluo clientes da minha base. Final de ano é maravilhoso para você falar com clientes que lá atrás não fecharam com você. Cliente de recolocação. Isso aqui, gente, é você deixar esse cliente guardadinho ali. Ele não te deu abertura, ele pode ter fechado com outra consultora, mas ele também pode não ter fechado. Gente, a vida é muito corrida, né? Esse dono da empresa foi fazendo coisas ali e esqueceu. Então, faça follow-up. Essas são as 4 fases da venda. É isso aqui que faz você ter 5 clientes por mês e até mais. É isso que eu faço na minha empresa, tá? E você sabe que eu compartilho com você só o que eu, de fato, faço. E uma outra coisa que é muito importante que eu vejo que vocês falham, que vocês não fazem, é a questão do PIC, né? Que é a questão de cliente ideal. Então, você tem que entender que segmento que você quer atender. Analisa a sua base de clientes. Se você já é consultor e consultora, qual o tipo de cliente que você mais atende? Eu atendo mais clínica. Eu já fiz vários recrutamentos e seleções para clínicas de estética. Caramba, foca nisso aí. Vai prospectar várias outras clínicas. Porque uma coisa é você chegar e falar: olha, eu já prospectei clínica de estética. Então, eu já atendi outras clínicas de estética. É muito melhor quando você tem essa possibilidade. E eu vou te mostrar uma coisa aqui do meu LinkedIn. Vou abrir meu LinkedIn aqui para você, para te contar essa questão da segmentação. Tá bom? Meu LinkedIn tá aqui. Deixa eu tirar aqui. Peraí. Vamos lá. Deixa eu mostrar o meu LinkedIn para você. Vai ficar mais fácil. Vamos fazer uma análise do meu LinkedIn. Peraí. Então, vamos lá. O meu LinkedIn, se você olhar, tem várias empresas aqui, Tem a Escola de RHs, né? Fundadora da Escola de RHs. Aí dá uma olhadinha aqui comigo, Eu fui gerente de RH na PepsiCo, indústria alimentícia. Eu fui coordenadora de DHO na Coca-Cola, alimentícia. Fui analista sênior de RH na BRF Sadia, alimentícia. O que isso significa, queridos e queridas? Significa que eu tenho no portfólio, né? Eu nem coloquei todas as empresas aí, também nem baixei lá. Mas se for olhar, eu tenho muita vivência em indústria alimentícia. Quando eu for prospectar, vocês concordam que é muito mais fácil eu segmentar, eu buscar clientes de indústria alimentícia? Então, olhe o seu currículo. Quais tipos de empresa você já passou? Essas empresas que você já passou podem ser os futuros clientes, a base de clientes, o segmento, o nicho. Outra forma de você definir um segmento é o que está em alta. Se você jogar no Google, áreas em alta em 2023, nichos, mercados em alta em 2023, dá uma olhada. E aí você pode escolher. Por quê? Porque para você fazer o processo de prospecção, você tem que escrever o que você quer. Eu quero indústria alimentícia. Aí você vai lá no LinkedIn e tria por indústria alimentícia. É a mesma coisa do GPS, é a mesma coisa do Uber. Você tem que dizer onde você está e para onde você vai. Tá? Então, você pode analisar a sua base, olha o seu currículo. Áurea, eu já trabalhei em hospital. Caramba, prospecto hospital. Áurea, mas eu trabalhava em hospital, mas eu era recepcionista. Não tem problema, você conhece o ambiente de hospital. Então, olha o seu currículo, quais foram os segmentos que você já trabalhou. É muito mais fácil você chegar para um cliente. Por exemplo, eu tenho facilidade. Eu tive vários clientes, hotelaria. Eu prospecto hotéis. Eu falo, olha, eu já trabalhei com hotel tal, hotel em Caldas, hotel em Salvador. Né? A pessoa fala, nossa, que tipo de consultor você acha que essa pessoa vai querer? Uma consultora que já fez recrutamento e seleção para hotéis ou uma consultora que não fez recrutamento e seleção para nenhum hotel? Eu saio na frente. Isso não significa que você não possa prospectar segmentos que você não tem experiência, mas eu estou te dando uma base, porque você muitas vezes fica nessa dúvida, tá? Então você pode analisar a sua base de clientes, que tipo de cliente você já atendeu? E isso também é para pessoa física, tá? Qual que é o tipo de cliente gostosinho de atender? Qual que é o tipo de cliente que você atendeu que não te deu problema? Áurea, gerentes. Maravilha, investe em prospectar gerentes.
Eu tenho muita vaga, Áurea, da área contábil. Maravilha, se especializa em ser um consultor e uma consultora que atende a área contábil. Isso te ajuda, tá, a ter mais clientes. Já que o foco dessa nossa live, né, dessa nossa RH Class é você ter, né, 5 clientes por mês, é muito mais fácil você abordar clientes do mesmo segmento. Segmentos que você já atendeu, segmentos que você já conhece. Eu conheço múltiplos segmentos, né? Então, eu conheço a área de alimentos, a área de bebidas, eu conheço a área de companhia aérea, porque eu já trabalhei em companhia aérea, eu conheço hotelaria, porque eu já atendi hotelaria, eu conheço serviços, eu conheço metalúrgico. Então, eu tenho facilidade de transitar entre múltiplos segmentos. Mas se for perguntar onde eu mais gosto de implantar projetos, eu mais gosto em fábrica. Por quê? Porque eu tenho grande vivência em grandes fábricas, tá? E uma outra coisa para você qualificar, para ficar mais fácil de você vender também, que eu já tinha falado, agora só vou fazer um resumo, o tamanho da empresa. Para nós, consultores e consultoras, existe um oceano azul das pequenas empresas. Por quê? Porque é o tipo de empresa ideal, porque é muito mais rápido, você fala diretamente com o dono, você fecha diretamente com o dono. E a minha forma de implantar RH em pequenas empresas, ela é muito mais rápida, tem menos travas. A média também é boa, mas a média, o cara já tem um sócio, precisa falar com o sócio, às vezes o sócio não quer, às vezes o sócio fala, agora não, vamos deixar RH para depois. Já o pequeno, você fala direto com o dono. E as grandes, qual que é o ruim das grandes? As grandes, ela é um dinossaurão, demora, né? Tem que passar pela área de compras, tem que ter muitas alçadas de aprovação, tem que ter o jurídico acaba olhando o seu contrato, aí não quer um bocado de cláusula. Mas você pode atender todo tipo de cliente, tá? Hoje eu gosto muito de atender pequenas e médias empresas. O Oceano Azul está em pequenas e médias. Você concorre com menos gente, tá? E só para vocês terem uma ideia, são 20 milhões de empresas no Brasil. Se você usa essa mentira de ninguém paga, não tem cliente, você está prospectando errado, viu? Porque as empresas pagam sim e tá cheio de empresa aí querendo. Muita empresa precisa de um consultor, de uma consultora de RH. Aí você tem que entender que existem critérios básicos, por exemplo, o mínimo de colaboradores. Como eu te falei, eu não atendo empresas com menos de 20 colaboradores. Um cara com menos de 20, às vezes ele não tem a grana para poder pagar o valor que eu cobro. Então você tem que fazer essa qualificação, né? Mínimo de colaboradores, faturamento. Qual que é o tipo de empresa que você quer atender? Quem quer atender qualquer empresa é só para o começo da sua carreira, tá? Para quem não tem experiência, eu pego qualquer uma. Depois que minimamente você entendeu e aprendeu como é que funciona a consultoria, você tem que ter o seu cliente ideal. Perfil ideal de cliente. É isso que significa PIC. Escreve aí, PIC, perfil ideal de cliente. Qual que é o perfil ideal de cliente? Eu tenho um perfil ideal de aluna e aluno. Não pode ser procrastinador, não pode ser aluno reclamão, não pode ser aluno que fica esperando fórmula mágica. Tem que ser um aluno, uma aluna que realmente aprende e aplica. Esse é o meu perfil de aluno ideal. É aquele que faz, é aquele que está nas aulas ao vivo comigo, aquele que vai lá e me pergunta. E o próximo passo é você montar a sua lista de prospecção. Onde que esse cliente está? Qual que é o canal que ele está? Ah, você quer procurar clínica de estética. Clínica de estética, eles estão no Instagram. Agora, você quer pegar um grande escritório jurídico. Grande parte das vezes, escritório jurídico, ele está meio a meio. Usa um pouco do Instagram, mas usa muito do LinkedIn. Ah, você quer pegar uma empresa muito pequenininha. Qual que é o nicho dela? Ah, é uma lanchonete. Ela vai estar no Instagram. Ah, é uma loja de roupa. Vai estar no Instagram. Então, você tem que entender qual é o canal para você fazer a abordagem certa. Porque se você estiver apostando todas as suas fichas no Instagram, talvez seja por isso que você tenha menos de 5 clientes por mês. Você tem que entender onde o seu cliente está. O meu cliente, pessoa física, está no Instagram. O meu cliente, pessoa jurídica, não está no Instagram. Eu atendo pequenas e médias empresas e o dono da empresa, que é com quem eu falo, ele não está no Instagram, ele não tem tempo de estar no Instagram, mas ele tem um perfil no LinkedIn. Ele tem um perfil dele e o perfil da empresa dele no LinkedIn. Então é importante você entender, para você poder montar a sua lista de prospecção, tá? E você tem que criar um fluxo de cadência. O que é isso, Áurea? Você não pode achar assim, ó, eu vou mandar um e-mail, aí o cara não respondeu, significa que ele não tem interesse. Gente, dono de empresa recebe múltiplos e-mails. Quando eu trabalhava nessas grandes empresas, assim, o meu LinkedIn vivia lotado. Então, eu demorava de olhar LinkedIn, eu demorava de olhar e-mail. Então, você tem que entender assim, ó, meu cliente, quais formas de contato ele utiliza? Vamos pegar um exemplo de uma clínica de estética? Uma clínica de estética, vamos pensar na dona de uma clínica de estética. O que ela mais usa? Uma clínica de estética, ela usa muito Instagram e ela usa e-mail.
Mas eu acho que entre Instagram, e-mail, WhatsApp, o que vocês acham que ela usa mais? Uma dona de uma clínica de estética. Ela usa mais e-mail, Instagram, WhatsApp ou LinkedIn? Estou te dando 4 formas de contato com essa dona de clínica de estética. O que vocês acham que ela usa mais? Você tem sempre que fazer esse racional, tá? Tem que entender assim, ó, por onde esse cliente se comunica. Os donos das empresas que eu prospecto, eles se comunicam no LinkedIn, eles se comunicam no WhatsApp e se comunicam no e-mail. Então, eu já sei que eu vou usar esses três canais para falar com ele. Então, eu não posso só mandar e-mail, concorda? Porque se eu mandar só o e-mail, às vezes ele não viu. Então, eu mando o e-mail, eu falo no WhatsApp e eu também falo no LinkedIn. Isso é um fluxo de cadência. É você falar com este cliente em múltiplas formas, em múltiplos canais de contato, que são o que a gente chama de touch point. O que é touch point? É ponto de contato com esse cliente. Então, eu vou te dar um exemplo, como eu faço, tá? Meu cliente, ele usa LinkedIn, usa e-mail e usa telefone. O que eu faço? Na segunda, eu vou lá no LinkedIn e me conecto a ele. Na terça-feira, eu mando um e-mail. Oi, tudo bem, Bigode? Eu mandei uma conexão para você no LinkedIn, tudo bem? Quero agendar uma reunião contigo. Na quarta, eu faço uma ligação. Se ele não me respondeu no LinkedIn, se ele não me respondeu no e-mail, na quarta eu faço uma ligação. Oi, tudo bem? Queria falar com o Bigode. Eu mandei um e-mail para ele, eu quero saber se ele recebeu. Então, o fluxo de cadência você tem que procurar a pessoa por múltiplas plataformas, o mesmo cliente. Ah, eu estou sendo insistente. Não, isso se chama fluxo de cadência e os principais vendedores do mundo que faturam milhões fazem e seguem um fluxo de cadência. Áurea, o que é o ideal? No mínimo 5 tentativas. Então, você tentou na segunda o e-mail, você tentou na terça, você tentou na segunda o LinkedIn, você tentou na terça o e-mail, você tentou na quarta a ligação. Na semana que vem, você pode tentar de novo. Aí você vai lá no LinkedIn, manda uma outra mensagem, curte várias mensagens dessa pessoa, responde algumas mensagens que ela fez. Aí você manda um outro e-mail. Oi, fulano, te mandei e-mail. Oi, Bigode, te mandei e-mail na semana passada. Podemos agendar uma reunião? Aí depois você faz uma ligação. Então, os melhores vendedores do mundo fazem no mínimo 5 tentativas. É assim que você sempre vai ter cliente na sua base. E o objetivo dessas tentativas é o agendamento da reunião e fazer todo o fluxo que eu te mostrei ali de venda. Então, você não pode desqualificar o cliente, achar que ele não vai fechar com você, porque ele simplesmente não respondeu o e-mail. Ele não respondeu porque ele está corrido, ele não respondeu porque ele está sem tempo. E aí, depois de tudo isso, você vai para a reunião diagnóstica que eu já te expliquei, que é a reunião de qualificação desse cliente. Você tem que entender o ponto A e o ponto B, montar a sua proposta comercial, ouvi-lo 80% e falar apenas 20%. Grave isso, os melhores consultores e consultoras são os que ouvem os clientes. E você vai agendar a reunião de proposta, que eu já te expliquei. Estou fazendo um resumo estratégico aqui para você dessa RH Class de hoje, tá? Aí, vamos apresentar a proposta. Como que é a apresentação de proposta? Você mostra o que você vai fazer e não o como. Você não mostra o preço, você mostra o ponto a ponto ali, depois você faz a pergunta matadora que eu te expliquei, que é, tirando o preço e dinheiro não for problema, isso aqui te atende, então você tem que fazer essa proposta matadora. Aí você mostra o preço sem falar desconto, você mostra o preço cheio, que é o preço realmente que você quer cobrar para esse cliente, sem falar desconto nem nada. O valor parcelado, você tem que colocar juros no parcelado, que vai desvalorizar o seu dinheiro ao longo do tempo. Você vai negociar com esse cliente, se ele não fechar contigo, quais são os próximos passos. Então, eu vou te ligar daqui a 15 dias. Aí você negocia com ele a questão dos próximos passos, você lidera este processo. Tá? E aí, como é que você vai acelerar essa questão de ter 5 clientes por mês? Como que você vai acelerar a sua máquina de vendas? Prospecte no mínimo 10 clientes por dia. Eu falo isso para as minhas alunas e alunos, e tem alguns deles que já prospectam muito mais. Mas o mínimo, 10 clientes por dia e seguir todo esse fluxo aqui que eu te falei. Se você fizer 10 clientes por dia, Áurea, eu posso fazer prospecção sábado e domingo? Claro que pode. Você não é CLT, pô. Você pode fazer o dia que você quiser. Do jeito que eu ensino, né, que eu chamo de pesca em balde, seu filho pode estar jogando futebol, você está lá prospectando. Sua filha está no balé, você está prospectando. Você está com o maridão na praia, enquanto ele está ali, está dentro da água, tu está prospectando, sentada na barraca, para não tomar sol. Tá? Então, existem várias formas extremamente simples, que são as que eu ensino. Você pode usar formas diretas e indiretas para prospecção, entendendo sempre que a forma direta, que é você ir atrás do cliente, você ir à caça, sempre vai te trazer mais resultado. Pare de achar que criar post vai pagar seus boletos. Não vai. Vai demorar. Não esperar contratos acabarem para você prospectar. Um grande erro que eu vejo vocês mas eu já estou com 3 clientes, eu não vou prospectar mais nenhum. Gente, prospecção
para serviços de consultoria mais caros, demora. Então, se você prospectar um cliente nesse mês, pode ser que ele responda daqui a 3 meses. Pode ser que ele responda daqui a 4 meses. Então, o ideal é sempre você não esperar terminar. Ah, olha, mas o cliente quer fechar nesse mês agora, eu não vou ter tempo. Chama uma colega da comunidade. Chama uma outra colega para dividir isso com você. Agenda, coloca ele para o próximo mês. Não confie apenas em indicação. Gente, é lindo receber indicação, é maravilhoso, mas chega uma hora que essa fonte de indicação seca. E aí você fica desesperado e desesperada. Aí você quer fechar clientes nesse mês, mas às vezes demora 90 dias para fechar um contrato. Quem fecha contrato aí de consultoria sabe. Não é imediato. E é essencial que você, consultor e consultora, tenha múltiplas formas de renda. Você tem que ter produto e você tem que ter serviço. Áureo, o que é produto? Ao invés de você ficar trocando sua hora para fazer recolocação, tem um curso, ou mais de um curso. Tem um curso de currículo, ensinando a fazer currículo, um curso ensinando entrevista, um curso ensinando prospecção de vaga, ou um curso completo. Por quê? Você faz reunião diagnóstica, a pessoa não quer pagar a sua recolocação, você sempre vai ter venda. Por quê? Você vai dizer, olha, legal, você não entendi que neste momento você não consegue desembolsar o meu serviço de consultoria. Olha, eu tenho um outro serviço que pode te ajudar. Eu tenho um curso para te ensinar a fazer seu currículo. Eu tenho um curso que te ensina a fazer recolocação. Qual que é a diferença? A diferença é que na consultoria eu vou fazer tudo junto com você, eu vou olhar o seu currículo. Já no curso você vai aprender minha metodologia, mas você vai fazer sozinho. Então você nunca mais perde venda. Tá? Você tem que ter produto, você tem que ter serviço. Porque às vezes vocês, então a pessoa não quis comprar. Não, gente, oferece uma outra coisa. Se você for na loja da Chanel, não tem dinheiro para comprar uma bolsa, mas você tem R$90 para comprar um esmalte, por exemplo. Você pode comprar um chaveiro, você pode comprar um lenço. Poxa, a bolsa de 20, 30 mil, você não tem dinheiro, mas para um lenço, para uma carteira, às vezes você tem. Então, se até essas lojas AAA, extremamente luxuosas, têm os produtos mais baratos na esteira, por que você não vai ter? Quanto menos acesso a você, quanto menos conexão com você, mais barato é o produto e o serviço, entende? Então, você tem que ter produtos e serviços. Se você seguir tudo isso aqui, ó, mínimo 10 clientes por dia, usar forma direta e indireta, não esperar os contratos acabarem, prospectar todos os dias, todos os dias, todos os dias. Você tem que abrir sua lojinha todos os dias, não confiar apenas em indicação e ter múltiplas fontes. Se você seguir minimamente tudo isso que eu estou te falando, você vai faturar muito como consultor e consultora de RH, você vai ter a possibilidade de ter 5 clientes ou mais, e agora eu vou compartilhar com você mais uma estratégia onde você tem possibilidade de ter mais clientes, que é você fazer parte da minha comunidade, que é a comunidade RH Boss. Tem uma colega que perguntou aqui, Áurea, qual é o nome da comunidade? A Silvia. Silvia, vou responder aqui para você. Ó, qual é o nome da comunidade? A minha comunidade se chama RH Boss. É uma comunidade, uma plataforma que se chama Circle. Não é no WhatsApp, não é no Facebook. É uma plataforma internacional, uma plataforma de comunidade mesmo. E aí vocês viram o tanto de gente que falou que é da Comu, ó, eu perguntei aqui, você é da comunidade? Olha o tanto de consultor e consultora que tá aqui, ó. A Gabi falou que é da comunidade. Quer ver quem mais? O Silas é da comunidade. Ai, tô adorando. Olha o tanto de gente que tá dizendo aqui, ó, eu. Por quê? Porque a comunidade tem hoje mais de 300 consultores e consultoras. Acho que tá indo para quase 350. E qual que é o meu objetivo com a comunidade? É fazer com que você tenha um espaço de colaboração, de troca. Eu sempre falo do poder da mesa. É muito importante você estar entre iguais, você estar entre outros profissionais de consultoria. Porque muitas vezes, o que você faz? Você às vezes quer conversar sobre o seu negócio com aquele seu parente que é CLT, ele não vai entender. Às vezes o seu esposo não te apoia porque ele não está entendendo esse momento. O apoio ele só vem depois de resultado. E dentro de uma comunidade, você vê outras pessoas evoluindo, você conversa com essa pessoa, o que ela está fazendo para evoluir, você consegue compartilhar suas conquistas, você tem a possibilidade de fazer parcerias estratégicas. Olha, eu não conheço de remuneração, vai lá e coloca a informação. Quem é uma onça aí que manja de remuneração? Vamos fazer uma conexão, vamos fazer um projeto juntos e juntas. Essa comunidade é tão legal que você consegue encontrar profissionais do mesmo estado que você. Se você digitar lá Salvador, vai aparecer o Silas, vai aparecer, quer ver quem mais que eu estava dando uma olhada? Vai aparecer a Jamile, vai aparecer, quer ver quem mais é de Salvador? Tem mais onça de Salvador. Vai aparecer a Ana Fernandes, tem várias onças de Salvador. Dá para vocês marcarem cafés virtuais, marcarem projetos juntos. Onças de São Paulo, dá para vocês se juntarem. Então, o meu objetivo com a comunidade RH Boss é fazer com que você se
empodere, que você avance como consultor e consultora de RH. E lá dentro da comunidade vai ter cursos de mídias sociais para você aprender a ter um Instagram estratégico, aprender a ter um Facebook estratégico, um LinkedIn estratégico, como que você tem um WhatsApp estratégico também. Então vai ter ali uma série de aulas, uma série de cursos que vão ficar disponíveis para você. A gente tem a assinatura mensal e a gente também tem a assinatura anual. E meu time está aí, queria pedir para o time para ver se vocês colocam para mim aqui o link para quem tiver interesse em participar da comunidade RH Boss. Eu quero até aproveitar e pedir para alunos e alunas que fazem parte da comunidade RH Boss, contem aqui no chat mesmo, falando se vocês estão gostando, se vocês são felizes lá na comunidade. Eu vejo o quanto os meus alunos e alunas evoluem na comunidade, porque é um espaço onde só tem consultor e consultora e tem a mim também orientando vocês ali. Nós vamos ter uma aula por mês comigo, com temas que eu acho importantes para elevar o seu nível de consciência, o seu nível também de estratégia como consultor e consultora. Você vai ter também, uma vez por mês, masterclass com convidados. Se você entrar lá na comunidade, já tem todas as masterclasses com convidados. Se você entrar lá, vai ter todas as RH classes anteriores a essa, porque essa RH class ela fica 24 horas aqui e depois ela fica exclusiva para os consultores e consultoras que estão na comunidade RH Boss. E nem sou eu que estou falando, viu? Quem está falando é uma das residentes, porque lá é a nossa floresta, né? Uma das residentes da comunidade. Realmente, a comunidade Ouro Líquido tem muito material, muita informação. Tem alunas que já fecharam negócios, tem alunas que fizeram sociedade. Por quê? Porque elas usam o mesmo método, o meu método de prospecção e vendas. É muito mais fácil você ter uma colega ali que já conhece, que já sabe. Então, faça parte da comunidade RH Boss. Nós temos o plano mensal e nós temos o plano anual. E tem muita coisa. Então, clica aqui, tá aqui o link para você. Tem todas as informações na página. Lá no meu Instagram também tem. Eu vou, inclusive, quando a gente terminar aqui, eu vou lá para os meus stories, eu vou postar as informações da comunidade. E é essencial que você faça parte. Estar na comunidade vai fazer com que você avance muito mais rápido. E avance com outras profissionais e outros profissionais que podem te dar todo o apoio, tudo aquilo que você precisa. E outra coisa, tem o baú do conhecimento, que lá tem modelos de proposta, modelos de contrato, e nós vamos atualizar todo o baú. Então, nós temos lá mais de 300 consultores e consultoras. É o lugar que você tem que estar, tá? Não esteja em nenhum outro lugar, é o lugar que você tem que estar. E para a gente fechar a nossa RH Class número 12, eu quero saber, escreve aqui para mim, o que você achou dessa RH Class? Fez sentido o que eu trouxe para você? Foi ouro líquido, como todo mundo fala, né? A gente brinca do ouro líquido, que é um ouro tão maravilhoso que ele já chega prontinho para você transformá-lo em um anel. Você não precisa nem esquentar o ouro, ele já chega líquido para você de tão bom. Quero aproveitar e te dizer que toda quarta-feira, ao meio-dia, eu estou aqui sempre com um conteúdo que vai elevar você, que vai adiantar os seus passos como consultor e consultora, sempre um conteúdo estratégico, sempre aquilo que eu faço no meu negócio. E eu gosto de trazer para você, de fato, aquilo que eu trago do campo de batalha. Tudo que eu trago para você são coisas que eu já fiz com os meus clientes e também compartilho com vocês os meus erros, até para que vocês também não cometam. Quero saber se você tem alguma dúvida do tema de hoje. E só para te explicar, essa RH Class fica disponível aqui no YouTube por 24 horas, depois só lá na nossa comunidade RH Boss. E olha, já está chegando feedback aqui, Carla, ouro líquido como sempre. A Flávia, foi demais, fez muito sentido. Muito ouro líquido. Obrigada, que bom que vocês gostaram. A Dani, maravilhosa como sempre. Toda quarta-feira te espero aqui ao meio-dia para você avançar, porque eu quero que cada vez mais mulheres e homens vivam de consciência de RH, impactem pessoas e negócios, porque todo empresário, toda empresária precisa de nós e os profissionais também precisam de nós. E chegando mais feedback aqui, aula de hoje maravilhosa. Vou ali prospectar meus 5 clientes e depois eu te conto. É disso que eu tô falando, gente. Aprendam e apliquem. A comunidade é top. Se você busca aprendizado, negócio e parcerias, esse é o seu lugar. Gente, eu sou encantada com a comunidade. Olha, a comunidade, eu criei ela porque eu queria ter
uma comunidade quando eu comecei como consultora. É por isso que eu demorei 2 anos para monetizar, porque eu não tinha outras pessoas para eu trocar, né? Tudo ficava muito escondido. Então, na comunidade, um dos nossos valores é a questão do compartilhamento. Silas, como sempre, maravilhosa. Querida Neide, aula maravilhosa, muito produtiva. Obrigada. Então, com isso, eu finalizo a nossa RH Class número 12 e que você utilize essa frase todas as vezes que nós nos encontrarmos. Hoje eu dei mais um passo rumo ao sucesso. Um beijo e eu te encontro na próxima RH Class. Tchau!